Telescópio começando mais uma semana aqui junto com você no meio dessa pandemia, no meio de todo esse tempo diferente. E como esse tempo está diferente, aqui nós estamos fazendo essas entrevistas através de videochamada aqui no Telescópio. Nós temos esse quadro que está ajudando um pouquinho a ter uma conversa um pouco mais aprofundada a respeito de diversos temas aqui no nosso programa. Esse quadro é o Contraponto que nós vamos começar agora aqui para você. O Contraponto, então, são debates aqui de algumas ideias, onde nós colocamos duas pessoas com pensamentos um pouco divergentes aqui para falar a respeito dos assuntos do dia a dia de hoje, né? Das principais notícias que vêm sendo vinculadas tanto no Brasil, no estado e também aqui na nossa cidade de Itapetininga. Hoje, para receber aqui, nós temos a presença então do Felipe Elias, nosso parceiro aqui da TV. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, telespectadores da TVI. E também temos o Álvaro Moura, ele que é empresário aqui da cidade de Itapetininga, também já deu entrevista aqui com a gente, tá? E eu gostaria também de participar hoje aqui. Agradeço bastante a sua participação. Álvaro, boa tarde para você. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos aí da audiência. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e vamos conversar, né? Muito. Vamos lá, então, o Contraponto é um quadro onde nós temos 3 minutos para que cada um dos integrantes aqui, né, que estão junto com a gente, dos entrevistados, eles respondam essa pergunta. É a mesma pergunta para os dois em cada rodada, e a cada rodada se inicia com um dos participantes aqui com a gente do Contraponto. Então, quando faltar mais ou menos 30 segundos, eu aviso aqui para que se tenha mais ou menos uma ideia aí para se finalizar a resposta. Então, vamos iniciar aqui, gostaria de iniciar com você, Álvaro, a respeito da questão do novo Ministério da Saúde, né? Nós tivemos nesses últimos dias agora a saída, então, do que era o novo, né, ministro da Saúde. Depois do Luiz Mandetta, tivemos agora o ministro Nelson e agora nós estamos com o ministro interino aguardando esse novo nome. Para você, Álvaro, como você avalia que deve ser o perfil desse novo ministro da Saúde e quais vão ser as principais medidas que ele deve tomar? Vai ser um ministro que vai finalmente aí seguir as orientações do presidente ou ele vai continuar, vamos dizer assim, esse ministro seguindo orientações da OMS, de outros locais? Como você avalia, Álvaro? Oi, boa tarde. Eu avalio, claro, como negativa a saída do ministro, né? Porque qualquer instabilidade nesse momento não é boa. É um momento que o povo precisa de um certo conforto, né? Uma certa segurança, principalmente sentir isso nas pessoas que estão à frente do ministério. Mas houve ali uma questão política, né? O Nelson Tais saiu por discordar, eu acredito que mais de questões políticas, porque, veja bem, o protocolo, o uso da cloroquina, na qual o presidente vem insistindo, e muitas correntes, tá? Porque o presidente ele não é médico, mas ele é assessorado por um corpo médico, e muitas correntes têm indicado o uso da cloroquina como eficaz. Haja visto que nós temos países como Reino Unido, Estados Unidos, França, todos eles estão agora já adotando a cloroquina. Começaram a partir da semana passada, né? Nós sabemos que o outro medicamento que era indicado que o Dr. Nelson Tais defendia, que era o Tamiflu, né, vamos dizer assim, ele tem um custo muito mais elevado que a cloroquina, né? E a cloroquina é um medicamento que já teve a sua patente quebrada, está sendo usado há mais de 30 anos. Tem várias reportagens, inclusive de emissoras de TV importantes, indicando o uso de cloroquina em mulheres grávidas, né? Foi no caso do chikungunya. Então, veja que a gente precisa analisar a questão política e a gente precisa analisar a questão prática, a questão científica, a questão factível. E nessa última, a cloroquina ela precisa ser usada urgentemente, né? Eu acredito que o presidente agora também deva escolher o seu próprio ministro da Saúde com um pouco mais de calma, para não haver essa ruptura, mas nós sabemos que é perfeitamente normal. Nós tivemos governos anteriores que em 2 anos trocaram 200 vezes de ministro. Então,
né, é preciso analisar com cuidado. Claro que estamos vivendo uma situação aí única, o mundo, né, está vivendo uma situação única, consequentemente, nós estamos tendo equívocos, estudos ainda não confirmados, né? Então, eu acredito que agora é o momento do presidente pôr esse protocolo e avaliar aí como vão ser esses próximos dias. Muito bem, nós tivemos o tempo aqui. Álvaro, perdão, eu esqueci de avisar aqui, mas você fez certinho aí dentro do tempo, tudo. Vamos passar aqui para o Felipe. Então, Felipe, só repetindo para você a pergunta dessa rodada, então, justamente a respeito desse novo ministro da Saúde. A seu ver, Felipe, vai ser um ministro que vai justamente estar alinhado com essas ideias do presidente a respeito do uso da cloroquina, da abertura gradual aí do mercado, né, dos governos, a volta aí, a saída do isolamento. Você acredita que ele vai chegar a esse nome vai ser forte aí, ou vai ser mais uma vez onde vai entrar um ministro e logo vai sair do governo Bolsonaro? Guto, eu acho que a tendência é que o próximo ministro seja alguém que siga as orientações do Bolsonaro, porque está claro que é isso que ele quer. Ele já determinou, ele próprio, né, com a ajuda desse suposto corpo técnico que o auxilia, que eu pessoalmente não sei quem são essas pessoas, além daquela senhora, esqueci o nome dela agora, que foi cotada, uma das cotadas, uma senhora, esqueci, acho que Yamaguchi, uma coisa assim, sobre o nome dela. Isso. Além dessa senhora que defende o uso da cloroquina em estágios mais precoces da doença, eu não sei em que exatamente o presidente Bolsonaro se baseia para, basicamente, ele recomendar o uso indiscriminado, praticamente, da cloroquina num estágio precoce. Mas eu acho que é importante sempre lembrar, Guto, que a cloroquina não está, nem nunca esteve proibida. Ela, até pouco tempo, era vendida na farmácia sem receita médica. Ela está à disposição dos médicos e sempre esteve, durante todo esse período de pandemia, inclusive está sendo usada no Brasil. Então, eu acho, assim, uma tremenda perda de tempo, um desperdício de energia, ficar discutindo algo que não tem discussão. Ou seja, esse medicamento, há indícios de que pode ser efetivo em algumas situações? Sim, e já está sendo usado, segundo a opinião do médico que está atendendo o paciente, e segundo o paciente também. Então, eu não consigo achar uma explicação do porquê do presidente Bolsonaro insistir de que praticamente a cloroquina seja obrigatória. Pode ter a ver com o fato do presidente, não sei, um mês e meio atrás, ou logo no começo, quando o presidente Trump falou da cloroquina pela primeira vez, o Bolsonaro já pediu que o Exército tem um aparelho de fabricação de medicamentos também, um laboratório, vamos dizer assim, e que já produzia cloroquina e, baixo ordem do presidente Bolsonaro, aumentou essa produção, que era de 250 mil por mês, mais ou menos, e agora a meta era de estar produzindo quase 1 milhão de unidades por semana. Então, claro que é um monte de remédio e que não está sendo usado na mesma quantidade que está sendo produzida, ou seja, vai sobrar um monte de cloroquina. Será que é por isso que o presidente quer que se use mais a cloroquina? Porque eu não entendo essa discussão. Já pode usar, já existe, já está disponível. E continuando aqui, eu vou continuar com você aqui, Felipe, depois a resposta para o Álvaro aqui nessa nova rodada, a respeito dos atos pró-governo. Nós tivemos agora, mais uma vez nesse fim de semana, agora alguns atos lá em Brasília, onde algumas carreatas e depois uma manifestação diante do Palácio do Planalto, onde saiu o presidente mais 11 ministros, se eu não salvo engano aqui, para aparecer. Ou seja, tá ganhando, de certa forma, um apoio ainda maior dos ministros, do presidente, um apoio mais oficial, você vê assim. Como você enxerga, Felipe, essas manifestações, esses atos? É uma forma dele ganhar força política nesse momento? Como você vê isso? Eu vejo, de certa forma, como uma atitude um pouco de desespero até, Guto. Em relação ao apoio ministerial,
não é um apoio necessariamente gratuito, né? A gente sabe que hoje em dia, ou seja, ficou provado ao longo aí desses últimos meses que para ser ministro você precisa concordar, não só concordar, mas apoiar publicamente, não todas, não de vez em quando, mas todas as atitudes do presidente. Qualquer ministro que não endosse publicamente as opiniões e atitudes do presidente acaba caindo fora, né? Então, realmente me parece que esse apoio ministerial é, de uma certa forma, no mínimo, induzido, para não dizer forçado. Em relação às pessoas que estão lá demonstrando seu apoio, eu acho que, né, cada um, ainda vivemos numa democracia e as pessoas têm esse direito. Ao meu ver, esse apoio está diminuindo, e não só ao meu ver, há pesquisas, né, que recentemente apontam um declínio no apoio popular ao presidente. E eu tenho a impressão que ele está percebendo isso e agarrando aí ao apoio que lhe sobra, que são, né, essas pessoas que estão lá na frente do Planalto, que claramente tem um canal de comunicação direto com o presidente, né? É quase como que esses apoiadores e o presidente são um partido extra, né? Que não existe. O presidente não tem partido, fala diretamente com a sua base popular, o que é uma atitude característica de governos populistas, tanto de direita quanto de esquerda. O principal traço de um governo populista é essa maneira de se comunicar diretamente com o público e a despeito das instituições governamentais. E é isso que o presidente faz. Posso passar para o Álvaro, agora, Felipe? Só uma para demonstrar para demonstrar essa simbiose um pouco entre o presidente e essa sua base popular. É engraçado que na semana passada eu perguntava aqui das demandas, né? Porque todas as faixas lá falavam sobre abaixo o STF, era contra um monte de coisa, contra as instituições, mas não era a favor de nada, a não ser a favor do presidente Bolsonaro. Teve uma repercussão super negativa e, magicamente, nesse último protesto, não teve nenhuma faixa com dizeres explicitamente antidemocráticos, como foi o costume até agora. Inclusive, foi o que o presidente chamou atenção. Olha agora não somos mais democráticos. Ou seja, continua essa dúvida de o que é a demanda desses manifestantes que estão lá no Planalto. Muito bem. E passando para você, Álvaro, a respeito disso, então, desses atos pró-governo desse último fim de semana, né? Eles demonstram uma revolta crescente da população contra os estados, a favor do presidente, ou é, de certa forma, uma maneira aí que o presidente está tentando de arregimentar força, já que ele vem perdendo em alguns locais, principalmente na mídia, nos espaços públicos? Olha, doutor, é importante nós percebermos que foi a 5ª semana consecutiva com atos pró-Bolsonaro, atos pró-governo, né? Nós sabemos que não existe política sem ideologia, né? E que a maneira com a qual o presidente tem conduzido ou feito essa, vamos dizer assim, democracia direta, é uma coisa inédita no Brasil. Você tinha governos que representavam teoricamente o povo, mas que não ouviam e não recebiam ninguém, né? É claro que, veja bem, nós vivemos numa democracia. As instituições, elas não estão livres de crítica. Pelo contrário, uma vez que os instituídos estão lá porque nós os elegemos, com exceção do STF, né? E a insatisfação do povo, ela é legítima. Ela é uma insatisfação que as pessoas, tem gente quebrando, tem gente falindo, tem gente com fome, né? Você vê, por exemplo, atitudes totalmente equivocadas do governo paulista, tá? Porque fazer o que foi feito na semana passada, por exemplo, com o rodízio, foi uma tentativa deliberada de aumentar os contaminados, muito. Porque fazer rodízio de carro para aumentar pessoas no transporte público, se nós estamos tendo toda essa contenção
né, esse espaço social, então a atitude foi uma atitude deliberada, tá? Mas eu não vejo que o presidente, o Bolsonaro se elegeu com a campanha mais barata da história. Ele não precisa mostrar que tem apoio de ninguém, esse apoio é legítimo. Tanto que o povo está aí. Todo dia o povo está indo para as ruas, ainda mais agora. Né? Eu só acredito que antes, quando você tinha as outras manifestações, era normal. O Brasil não está acostumado a ter os dois lados, porque nós só tínhamos um. Você só tinha militância política de um lado. Antes de Bolsonaro, quando você ouviu falar em militância de direita, não existia. Né? Então, é natural que também aqueles que não concordam com o presidente discordem, mas há um apoio legítimo que está crescendo, foi a maior carreata em Brasília, tá? A questão é justamente que a mainstream ela não mostra. E daí você tem essa tentativa de domínio de narrativa. Mas eu digo para você que, independente de quantidade, eu acredito que foi legítimo. Os ministros estão lá para isso mesmo, para mostrar apoio, forçado ou não, é uma questão que nós estamos acostumados na política. Porque a partir do momento que você compõe um time, ou você joga junto, ou você está fora. Por isso que nós tivemos a saída já de alguns ministros, perfeitamente normal. O governo continua com as suas bases, continua com o seu apoio, e ainda nós vamos ter mais manifestações para frente, porque isso está só começando. Muito bem, Álvaro. Agradeço também essa resposta aí. Só lembrando que nós demoramos um pouquinho para iniciar aqui o contador, né? Então, foi mais ou menos uns 30 segundos. Depois, na resposta do Felipe, na próxima pergunta, vai ter uns 30 segundos a mais também para ele aqui, para essa resposta também. Mas já passando, então, para o próximo assunto aqui, para a terceira rodada aqui de perguntas do Contraponto. Álvaro, é para você agora já essa pergunta, para você iniciar respondendo aqui para a gente, falando a respeito dessa questão, né? No estado de São Paulo, eu estava acompanhando agora, os últimos dados que nós temos, é que se atingiu 47% de isolamento nesses últimos dias. E existem várias notícias, né, de demissões, de empresas fechando e tudo, né? A seu ver, você acha que está chegando num momento onde é necessário se pensar em novas medidas, seja para apertar ainda mais, ou seja, para fazer esse povo ficar no isolamento, seja com outras medidas mais restritivas a essa população, ou é a hora de se pensar em afrouxar, já que não está conseguindo atingir o isolamento? Como você vê isso, Álvaro? Olha, Guto, eu analiso do seguinte aspecto. As vidas, elas não têm preço, tá? Mas elas têm um custo. Nós precisamos analisar que a letalidade é baixa. As pessoas fazendo um isolamento vertical, isolando os grupos de risco, precisa dessa abertura, precisa que se volte à normalidade, para que as pessoas voltem a consumir, porque não adianta deixar só a indústria funcionando. A indústria vai vender para quem? A indústria, ela coexiste com o comércio, entendeu? Então, eu acredito que está na hora, é difícil pedir bom senso, né, para o governador, porque isso ele já mostrou que ele não tem, realmente está numa briga política, né? Mas o brasileiro está tomando as medidas profiláticas necessárias, o vírus realmente existe, não estou negando que ele existe, o que eu estou dizendo é que, por exemplo, infarto, câncer e diabetes mataram muito mais do que o vírus e continuam matando. Tá? Se a gente pegar o boletim epidemiológico, vamos trazer aqui para a nossa cidade, teve um aumento grande, tá? Mas o número de óbitos não aumentou. E você tem um aumento aqui no número de casos confirmados, só que o número de casos negativos também é superior. Em uma semana, foi para 271 negativos. Entendeu? Teve um aumento de 70, enquanto de confirmado teve um aumento aí de uns 50. Tá? No número de óbitos, não houve aumento.
eu acredito que nós precisamos tomar as medidas necessárias, mas é preciso afrouxar sim para que as pessoas voltem à sua rotina, voltem a poder produzir e, consequentemente, consumir. Porque, veja bem, muita criança vai para a escola para comer. Tá? Aí o governo vai disponibilizar aula online e a comida vai ser iFood. Porque esses pais dessas crianças também, eles não têm dinheiro e condições de ficar assistindo visual pela internet. Vão assistir pela TV aberta, como foi feito aqui na cidade. Entendeu? Então, eu acho que é um momento da gente analisar a coisa como um todo. Porque emprego, comércio também é saúde. Eu não estou desprezando, minimizando essa pandemia. O que eu estou dizendo é que, dado ao baixo nível de letalidade, é preciso que haja uma retomada. Muito bem, muito obrigado, Álvaro. Passando aqui para o Felipe. Então, Felipe, você vai ter mais 30 segundos agora nessa resposta aqui. Perguntando para você, né? A impressão que está dando, assim, acho que nas pessoas, é que do jeito que esse isolamento está acontecendo, ele vai se estendendo, porque não está atingindo o isolamento necessário e, ao mesmo tempo, também não se está abrindo, né? Não se está voltando à questão comercial. A seu ver, Felipe, o melhor caminho agora é se apertar ainda mais essas medidas, ou seja, fazer essa população cumprir esse isolamento, ou seria já caso de se pensar mesmo uma abertura gradativa, controlada de tudo isso? Guto, primeiramente, só para concluir aí um pouco a resposta anterior, eu ia pedir licença aí para o Álvaro, para só fazer um comentário em relação àquilo que nunca antes tinha havido ativismo de direita no Brasil. Com todo respeito, isso simplesmente não é verdade. Principalmente a partir de 2013, ou seja, de 2013 a 2018, onde o governo era do PT, a gente teve um aumento assim substancial do que pode ser chamado de ativismo de direita, tanto que nas eleições, na Câmara dos Deputados, por exemplo, foi a maior renovação da Câmara, se não me engano, na história da democracia brasileira, em sua grande maioria, candidatos que se fizeram conhecidos dentro do ativismo de direita, muito relacionado à figura do presidente Bolsonaro, como um monte de candidatos do MBL, por exemplo, que hoje já não apoiam mais o presidente, mas sim se fizeram, né, politicamente nessa onda aí desse movimento de direita aqui no Brasil. Então, isso eu acho que são fatos e não é uma questão de perspectiva nem de opinião. Agora, em relação à melhor estratégia, é difícil dizer, Guto, porque realmente, ao que tudo indica, essa situação não é uma situação de que a gente vai chegar num pico e agora pode abrir e ufa, agora as coisas só melhoram. Não, são ondas, né? Tem uma onda, depois uma segunda onda menor que já parece que é quase que garantido que tem uma segunda onda, que é um pouco menor, mas vai ter. Enfim, é uma situação que ainda ninguém pode saber exatamente. Por isso mesmo, eu acho que a demanda popular deveria ser mais em relação à ajuda que o governo pode dar para que as pessoas possam se proteger mais, e não esse discurso, o perdão do adjetivo aqui, esse discurso egoísta de que cada um que se vire. Entendeu? Você está passando dificuldade, sai para a rua trabalhar, porque não tem nada a ver comigo. Então, isso eu acho que realmente é o ponto de maior discordância. Por exemplo, o auxílio emergencial, eu quero que alguém aqui fale que não teve o impacto que se esperava. Eu estou vendo, no comércio onde eu trabalho, eu estou vendo o impacto positivo que esse auxílio emergencial teve. Por que não fazer o mesmo com as empresas? Em relação àqueles 40 bi que o governo faz uma propaganda enorme, que eram 40 bilhões para pequenas e médias empresas, para ajudar a pagar a folha de pagamento, eu estava vendo aqui algumas histórias, esse dinheiro, para as pessoas entenderem, ele é uma linha de crédito que foi disponibilizada para os bancos e para as cooperativas financeiras para que elas repassem aos empresários. Então, por exemplo, no caso do Itaú, para você receber essa ajuda através do seu banco Itaú, todos os seus funcionários têm que abrir uma conta salário naquele banco, certo? Paralelamente ao processo de disponibilização dessa ajuda governamental, o banco
mais ou menos força uma renegociação de cheque especial de cartão de crédito, se você tiver alguma dessas dívidas, certo? Então, tem uma série de dificuldades, pede certidão de débito negativa da Receita Federal, uma série de empecilhos para que esse auxílio realmente chegue na mão do empresário. E é isso que o empresário precisa, entendeu? Porque esse dinheiro só chegou a 3,6% dos empresários que eram para receber. Esse tempo esgotado. Felipe, agradeço bastante a sua pergunta também, a sua resposta aqui. E indo agora aqui já para esse última nossa rodada, né? Iniciando então com você aqui, Felipe, falando a respeito aqui da nossa cidade de Itapetininga, né? Algo que despertou bastante conversa também, as pessoas comentaram bastante, eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui, é que é a respeito dessa estrutura onde nós mostramos, nós viemos, nós trouxemos também a prefeita municipal, o secretário de saúde aqui para conversar com a gente a respeito de tudo isso, mas uma dúvida que surge é assim, se foi alugada uma grande estrutura, né? Como foi feito aqui em Itapetininga. É uma decisão melhor alugar uma grande estrutura do que adquirir menos equipamentos, construir menos leitos, mas que isso fique depois para a saúde aqui da cidade? Como você avalia isso, Felipe? Guto, é fácil a gente falar depois que as coisas passaram, né? Se a gente soubesse que não ia ter casos graves até agora, eu teria esperado até agora para fazer essa estrutura, ou teria, né, focado mais os esforços aí financeiros, vamos dizer, no sentido de adquirir equipamentos que pudessem ficar. Porém, naquele momento, as informações que a gente tinha davam conta de que em questão de 2 semanas a gente poderia ter aí uma centena de casos aqui na cidade. Provavelmente ou possivelmente por conta das medidas de isolamento, o que a gente chama, né, da curva de contágio, ela sim se achatou um pouco, então a gente está tendo menos infectados do que outros lugares onde não houveram essas medidas no tempo em que foi feito aqui. Então, Guto, eu acho que realmente, no caso da cidade aqui, nós estamos agora com 53 casos confirmados, é pouco num certo sentido, porém a gente sabe também que há uma subnotificação substancial, porque aqui na cidade, pelo menos até onde eu sei, só estão testando as pessoas que já estão realmente doentes e já estão no serviço de saúde apresentando sintomas. A conta, mais ou menos, nacional, da média nacional de subnotificação, varia de 8 a 16 vezes, ou seja, vamos dizer, se fosse 10 vezes, são 500 e poucos infectados. Também fazendo, de acordo com a média nacional, que seja de 0,5% a letalidade, né, isso em sentido da letalidade real, porque a que está se divulgando de 7% é já levando em conta essa defasagem de testagem que a gente tem. Mas, mesmo levando em conta esse 0,5%, de 500 e poucas pessoas, 1% é 5%, 0,5% é 2,5%, entendeu? Quantos óbitos a gente teve aqui? 2 ou 3? Então, qual que é a alternativa? Porque as pessoas que defendem a abertura do comércio, eu não vejo nenhum plano específico que detalha aqui na cidade, que é uma cidade relativamente pequena, que daria para fazer isso, de que comércios, que horários, que medidas, além de usar máscara e álcool em gel, que isso, a gente sabe que se isso solucionasse o problema, a gente não estava no meio de uma pandemia, né? Porque álcool em gel e máscara já chegou no mundo inteiro e os casos continuam acontecendo. Ajuda, mas não é uma armadura à prova de bala, que você bota a máscara, coloca álcool gel na mão e pronto, está resolvido o problema. Então, fica realmente, é uma pergunta sem resposta. Eu não tenho essa resposta, não tenho nem os dados suficientes. E acho que aí, volto a insistir, que um dos principais problemas é a falta de dados. Vamos fazer um estudo mais real da situação aqui na cidade e vamos fazer um plano para a reabertura, porque a curva ainda está ascendendo. Todo dia ainda tem mais gente com Covid do que tinha no dia anterior. Então é imprudente abrir agora.
Vamos lá, passando aqui para o Álvaro, então. Álvaro, falando então exatamente a respeito aqui da cidade de Itapetininga, né? Essa indagação, como você enxerga tudo isso, né? Essas opções que foram sendo tomadas, como o Felipe colocou, né? Na hora do momento ali, é muito rápido, as coisas têm que ser tomadas, mas como você avalia, né? Que seria ter sido melhor para Itapetininga aqui, ter construído, vamos dizer assim, menos leitos, menos estrutura, mas ter permanecido aqui na cidade com esse dinheiro, ou ter alugado uma grande estrutura mesmo como foi feito aqui na cidade? Augusto, primeiro eu quero desconstruir uma ideia equivocada que talvez eu tenha deixado aí, que eu fui acusado de egoísmo. Veja bem, a minha preocupação com crianças que passam fome. Não é o caso dos meus filhos, mas é o caso da maior parte das crianças brasileiras. Então, não tem como eu ser egoísta. Entendeu? Não cabe. Mas, vamos lá, em relação às medidas que elas estão sendo tomadas, eu acredito que a prefeitura ela tem demonstrado um consenso muito grande com relação às ações tomadas, porque realmente nós não sabemos aonde isso vai parar, então a todas as medidas possíveis, né, elas foram tomadas pela prefeitura. O hospital de campanha, que se você entender o porquê do hospital de campanha, ele se justifica, né? Porque ele na verdade, um pré-atendimento ao Covid, ele é necessário, né? As medidas de profiláticas que nós temos, a máscara e o álcool gel, realmente eles não são a prova de balas, mas eles são a prova da maior parte de vírus que são existentes. Tanto que são usados em protocolos para outras doenças também. E é claro que o ideal seria nós termos um estudo, mas a questão é você ter o tempo para estudar, porque quando for fazer esse estudo, nós vamos precisar ter um quadro geral, vamos precisar ter um conjunto, né? Tanto que as medidas veja bem, a OMS, tão endeusada pelo nosso governador, ela falou que a Suécia acertou em não fazer lockdown, que a Suécia simplesmente não fez nada. E foi elogiada pela OMS. Isso não quem está falando, isso não é fonte underground de informação, não. Está na Gazeta, saiu no New York Times, saiu no Washington Post, saiu no Le Figaro, entendeu? Na CNN Internacional, né? Então, a realidade é que o mundo está em pânico, as pessoas estão em pânico, os governos estão fazendo o melhor que podem, né? Alguns governos, não é o caso, e medidas extremas, elas são perigosas, porque esse isolacionismo, ele pode causar também depressão nas pessoas, ele pode causar outras coisas. Você entendeu? Não então, não se justifica, tá? Mas eu acho complicado nesse momento, né, você se calcar em alguma coisa para você querer ter uma palavra final. Mas eu acredito que aquilo que está sendo necessário dentro da nossa cidade está sendo feito muito bem. Muito bem, agradeço bastante a participação de vocês dois. Um grande abraço para vocês. É sempre uma alegria poder contar aqui com Itapetininganos, conversando com a gente,